Olá, eu sou Antônio Nunes. Trago especialmente para vocês um breve conteúdo sobre perícias judiciais de insalubridade e periculosidade. Este é um entre 10 vídeos em parceria com a editora Atlas. Por que se demanda uma perícia judicial de insalubridade e periculosidade? Bom, o que é uma reclamação trabalhista? Sempre que o trabalhador entende que tem um direito seu que foi lesado, não foi atendido, não foi cumprido, satisfeito pelo seu empregador, ele tem que provocar a Justiça do Trabalho para a restauração ou a satisfação desse direito lesado. Quando esse trabalhador entende que exerce tarefas em condições de insalubridade ou periculosidade, né, e ele seria devido e não pago, esse trabalhador entra com a reclamação trabalhista que culmina com a perícia de insalubridade e periculosidade. Por ser uma atividade de especialista, né, a CLT determina a caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas deste Ministério do Trabalho, a cargo de médico ou de engenheiro do trabalho. Podemos dividir esse processo trabalhista em 3 grandes etapas. A apresentação da inicial pelo trabalhador, na qual ele formula a pretensão de reparação do direito que foi lesado. A empresa, o seu empregador, por sua vez, apresenta a defesa, que deve ser específica, item a item. Aquele item que não for contestado passa a ser assumido como aceito, como verdadeiro. Se a empresa reconhece o direito, está resolvido. Como isso raramente ocorre, passa-se, então, às audiências. Numa destas, o juízo designará a perícia, que é uma atividade realizada por um profissional especialista, como já vimos anteriormente, com a nomeação do perito e a fixação de prazos para o cumprimento dos encargos, ou seja, para que esse perito realize a perícia, apresente o seu entendimento a respeito do objeto da perícia e entregue o laudo, que é exatamente o documento que representa o que foi encontrado por esse perito. Nesse período, nesse interstício entre a audiência e a realização da perícia, as partes podem apresentar quesitos periciais. Podem nomear assistentes, profissionais de engenharia e de medicina do trabalho, para defender tecnicamente o seu interesse. Esses quesitos periciais também podem ser apresentados pelo próprio juízo. São esses quesitos periciais que irão orientar a resolução do caso, digamos assim. São esses quesitos periciais que estabelecem, que estruturam as estratégias da defesa dos direitos das partes, seja do trabalhador, seja do empregador. Comumente, esses quesitos periciais tratam de quê? De qual era o conteúdo da tarefa, da extensão, da duração da jornada, dos horários e a sua composição, ou seja, cada fração horária dessa tarefa, porque isso é importante para definir as condições de trabalho, quais os agentes de risco a que aquele trabalhador estava pretensamente sujeito, o ambiente de trabalho para a verificação da adequação daquela pretensão quanto aos agentes de risco, e também importante, quais as medidas de controle de natureza coletiva, de natureza individual, que eram disponibilizados ao trabalhador. Por quê? Não necessariamente haver a exposição ao agente, num dado ambiente de trabalho, caracteriza a condição de insalubridade, porque ela pode ser eliminada por medidas de controle. Assim também determina a legislação. Então, não basta haver esses 3 elementos. Basta haver, além da exposição, né, a inexistência de medidas efetivas de controle, que pode ser medida de proteção coletiva ou medida de proteção individual. Esse trabalho pericial tem uma série de etapas. Primeira delas,
notificar as partes, dar ciência às partes, aos assistentes das partes, a data e horário da perícia. Muitas vezes ela já é determinada pela própria audiência do juízo, mas é importante que o perito ele entre em contato com as partes para confirmar a disponibilidade, né, desses assistentes, bem como dos documentos, porque muitas vezes a perícia ela é feita de natureza documental. Eu posso ter um canteiro de obras e esses documentos não estarem lá naquele canteiro. Pode estar numa outra unidade da empresa e aí, quando ele reafirmar a data, ele terá ao seu dispor os documentos necessários por parte da empresa. Ele pode fazer, então, um levantamento meramente documental, muitas vezes a empresa encerrou suas atividades, ou ele pode fazer uma atividade de campo, com entrevistas com o próprio trabalhador presente, é direito do trabalhador estar presente, como também com aquela pessoa que nós chamamos de trabalhador paradigma, que é aquele que exerce funções semelhantes a que o trabalhador exercia outrora, com supervisores, com chefes imediatos e com outros profissionais. E é necessário também, por vezes, dependendo da natureza do agente, fazer medições, fazer avaliações quantitativas, dependendo do agente. Outras vezes, a avaliação é meramente qualitativa. Importante destacar a postura do perito na condução de todo esse processo. O perito ele é considerado a mão e os olhos do juízo. Então, ele representa e tem que cumprir a mesma imparcialidade do juízo. Ele não pode tomar parte, né? Ele não pode favorecer esta ou aquela parte, porque assim ele estaria ferindo a isonomia do processo. Esse perito, a maneira dele conduzir as perguntas, né, também é importante. Ele não pode desacreditar o que é apresentado, ele não está ali para questionar naquele momento o conteúdo apresentado. Ele pode até julgar a posteriori, no sentido técnico, meramente técnico. Por vezes, será necessário realizar medições ou avaliações quantitativas, grandezas físicas, como, por exemplo, ruído, calor, vibrações. Importante lembrar que os equipamentos devem estar devidamente calibrados, com certificado de calibração, que atesta a qualidade do equipamento. Importante também destacar a postura do perito na condução de todas as etapas dessa perícia. O perito, ele representa a mão, como também representa os olhos do juízo. Então, esse perito, ele tem que ser imparcial, ele tem que ser isonômico, ele não pode ir imbuído de um interesse de favorecer uma parte ou de favorecer a outra parte. E, finalmente, todo o apanhado que for feito, ele apresenta o laudo técnico. É este laudo técnico que nós vamos discutir agora. Esse laudo pericial, como já dito, ele é um documento técnico-científico, ou seja, ele tem que ter rigor, tem o dever de eficácia. O que é o dever de eficácia? É de apresentar o conteúdo mais recente, mais adequado, baseado nas normas técnicas. Não pode fugir, não pode ter a impressão subjetiva, tem que ser assentada em fatos e em documentos técnicos científicos. Para tanto, ele tem que determinar a metodologia, ele tem que expressar a adequação da metodologia à avaliação do objeto que ele está, assim, efetuando. Tem que haver um perfeito enquadramento técnico legal do objeto da perícia. Ele não pode construir entendimentos a respeito de um domínio técnico. Ele tem que se reportar, fazer o encaixe daquilo que ele encontra com o que já existe na literatura técnica e determinado pelos documentos formais, pela legislação. É possível as partes impugnar ao laudo por erros ou omissões, justificando-se, apresentando-se quais são os elementos para pretenso convencimento do juízo sobre os erros e omissões, porque o juízo ele não está adstrito, ele não está obrigado a seguir
o laudo pericial, embora muitas vezes, na maior parte das vezes ele o faça. Ele pode entender de maneira discordante daquele laudo pericial e da sua decisão. Para reforçar a sustentação da posição do assistente na defesa do interesse do seu representado, né, eles podem apresentar quesitos complementares ou de esclarecimentos, que serão levados ao perito do juízo para que ele possa finalmente concluir o seu trabalho pericial. Só assim, a partir disso, o juiz apresentará a sentença.